Antes da gente falar da arte da venda e a formação dos gestores, né, um pouco mais para a galera entender e quem estiver precisando dessa solução, você falou muito sobre o método e fez um paralelo com uma receita de bolo. Isso. Conta isso para a galera entender um pouco, a minha turma que está ouvindo nessa quinta Legal, temporada, que é boa. mais economia real aí. Perfeito. Independente do segmento da área que você trabalha, pessoal, vamos supor aqui que você vai fazer um bolo, tá? Para fazer um bolo, no mínimo você vai precisar dos ingredientes, né? Para poder fazer o bolo. Só que eu falo que com ingrediente, Gustavo, você não consegue fazer. Por quê? Porque se você não tiver um método de preparo, você não vai saber fazer esse bolo. Então, com o ingrediente e com o método de preparo, aí sim você vai fazer o bolo. Só que tem gente que ainda consegue fazer um bolo mais gostoso que o outro. Por quê? Porque ele está estudando mais, ele está lapidando mais, está colocando uma cerejinha a mais. Ou seja, ele consegue maturar essa informação de uma maneira mais bacana, adaptando para a realidade dele, e ele consegue ali, literalmente, deixar um bolo mais bonito. Tem gente que com o ingrediente e com o método ainda deixa queimar o bolo. Né? Ou seja, também não consegue fazer o bolo nem com os ingredientes nem com o método. Precisa estudar mais, precisa treinar mais. Eu gosto muito de curva de aprendizado, né? Uhum. Então tem pessoas hoje trazendo uma analogia do bolo para o mundo do empreendedorismo, né? Que são mais analíticas. A gente trabalha questões de análise comportamental. A pessoa mais analítica e planejadora naturalmente não vai ser mais executora nem comunicadora. Então, você quer vender? Você vai ter que ser executor, você vai ter que ir para a rua, você vai ter que comunicar. Né? Em compensação, um analítico, um planejador é um excelente analista financeiro, gosta de planilhas. Então, a gente precisa entender que existem essas receitas, esses ingredientes, e falar assim, tá, onde que eu entro aqui? Né? Onde que eu sou bom e o que eu preciso melhorar? Né? Ame sua fraqueza. Sempre falo isso, cara. Faz uma análise SWOT, descubra sua fraqueza e vai para cima dela, para essa fraqueza um dia virar uma força. Né? Eu era péssimo em vendas, hoje eu dou treinamento de vendas. Olha que interessante. Né? Então, a gente consegue aproveitar bem isso. E o empresário, tanto líder quanto liderado, é importante que ele reconheça quais são os ingredientes que ele não sabe. E, mais importante, ele reconheça que talvez o método de preparo dele não está sendo assertivo. Talvez não esteja tendo o resultado que ele queira ter. Né? Então, quando você consegue quebrar essa resistência, aí fica lindo, porque você está abrindo seu coração para enxergar coisas novas, para entender que tem mais coisa para aprender, para poder aproveitar na prática isso tudo que você está aprendendo, e aí a coisa começa a funcionar. Por que eu falo isso, Gustavo? Tem uma pesquisa feita em 130 países, e ela fala o seguinte, é muito comum que exista uma forte resistência no ser humano. Então, qualquer notícia que o ser humano recebe, ele vai passar por 3 sentimentos antes da aceitação, que é a surpresa da notícia. Por exemplo, eu vou chegar pro cara e falar assim, cara, tá claro para você que a gente está 1h30 aqui dentro de uma loja, numa ótica, por exemplo, e não entrou nenhum cliente, você não está vendendo? Né? Surpresa. Ninguém vai gostar de uma notícia dessa. Como assim? Né? Segundo sentimento é o medo. Meu Deus, cara, talvez ele esteja certo. Né? Talvez eu estou quebrando e não estou percebendo. E o terceiro e o mais grave de todos, que muitas pessoas empacam aí, é a negação. Cara, esse cara não sabe o que está falando. Eu tenho 20 anos de Maluco, experiência. sabe Onde de já se nada. viu? Eu que investi 200 mil reais aqui para deixar essa loja bonita. Só que essa resistência, cara, é como se fosse uma droga que aos poucos vai literalmente matando o negócio. Vai indo, vai indo, vai indo. E aí, quando ele resolve buscar ajuda, já não dá mais para buscar ajuda. Né? Eu conheço pessoas que estão devendo 3 milhões para cliente. Porque o cliente comprou o produto, aí veio a pandemia, a pessoa não conseguiu entregar e não consegue entregar até hoje, está se enfiando em empréstimos atrás de empréstimos e está muito resistente para aprender também. Acha que está ali, ó, top, o ego está lá em cima, né? Aí que entra a psicanálise, né? Ego, narcisismo, está lá em cima. E eu conheço outros que estão tá 1 milhão, devendo 1.700.000. Eu fui descobrir, esse eu tomei um calote. Eu fui descobrir quando o cara me chamou para fazer o meu principal serviço dentro da empresa dele. Quando eu entrei, eu entrevisto as pessoas, né, faço um mapeamento. E o próprio financeiro falou, cara, ele não está pagando nem nosso salário aqui. Nem o aluguel do espaço ele está pagando. Eu falei, putz, isso aí não sei. Mas você Aí deu o treinamento. entreguei todo... Não, entreguei um relatório, cara, gigantesco de melhorias em todas as áreas. E eu tinha feito um acordo assim, se você não gostar do meu trabalho, você não precisa pagar. Né? Só que eu não sabia que ele estava quebrado. E aí eu entreguei, cara, fui
paguei almoço, apresentei pro cara no Oscar Freire, dei livro, dei o relatório intacto para ele, fui presencialmente também, era uma empresa de treinamento, fui assistir um treinamento, fiz toda uma consultoria para melhorar ali, a estratégia dele também. Só que esse cara aí tem má índole. Então, tem umas pessoas Para ele que... soou como música. Se você não gostar, não precisa pagar. A palavra só não Então, precisa pagar. Né? exato. Só que o que aconteceu? Eu tirei essa frase da boca dele quando eu fiz a apresentação final. Falei, cara, você gostou disso aqui que eu te entreguei? Porra, fantástico, cara. Não tem como não gostar. Aí eu falei assim, beleza, então está entregue. Certo? Certo. Daí ele até falou assim, preciso ver como eu vou te pagar. Eu falei, beleza. Mandei o link de pagamento lá dividido em 10 vezes. Aí o cara começou a vir com umas conversinhas, começou a falar... Aí, Meu cartão bloqueou. não, aí casou, né, cara? Que, assim, a pessoa, muitas vezes, pessoal, ela não fica endividada, devendo 1.700.000, devendo 3 milhões à toa. É porque tem uma chuva de incompetência por detrás disso. Né? E a incompetência é uma coisa que eu falo que pega muito, Gustavo, é quando você tem uma ambição muito grande, que eu acho que é legal ter ambição, e tem que estar bem estruturada. Mas tem uma linha, cara, que assim, quando passa da ambição e vira ganância. Cara, quando vira ganância, o cara tá com dinheiro no bolso, ele não liga mais se o funcionário está insatisfeito porque ele atrasou o pagamento. Ele não liga de não pagar mais fornecedor. Ele não liga de não pagar aluguel. O cara começa a pensar só no dinheiro dele. E ele começa a pensar no carro que ele está usando. Ele começa a pensar nos consórcios que ele fez. Ele começa a ir para outros lados. Só Sim. que, cara, a lei do retorno está aí, bicho. Né? Então, essa galera toda, incluindo clientes que estão sendo prejudicados, não vão voltar nunca mais. E aí esse cara com 1.700.000 que ele está devendo, ele não paga mais esse 1.700.000, ele quebra. Entendeu? E aí fica deprimido. Né? Então, esse cara, por exemplo, um ego gigantesco na lua, acha que é o bom em todos os sentidos, só que, infelizmente, esse tipo de pessoa e outros eu já demito na hora. Eu coloco na caixinha de ação social. Falo, tá aqui, a ação social tá feita, fica feliz aí, não precisa pagar, tá tudo certo. Sim. Mas é uma questão que a gente tem que respeitar que não tem volta. Eu vou te ser franco. Os meus mentores, também faço mentoria, né? Uhum. Eles falam muito, olha, esse tipo de cara aqui, você chegou no limite dele. Ele não vai desenvolver mais que isso. Então, cara, e ele só tá piorando porque ele não tá nem cumprindo os acordos que você faz na mentoria. Então, entrega, cara. Entrega o projeto. E aí vai para quem realmente quer dar resultado. Eu foco muito em cliente que quer dar resultado. Porque quem não quer, não adianta. Né? Vai perder dinheiro, vai perder tempo, não adianta.